Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Se você está chegando aqui agora, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu estou fazendo um mini curso sobre fundos imobiliários e essa é a aula 2. Então se você ainda não viu, eu vou sugerir que você pause aqui esse vídeo, dê uma olhada lá na aula 1, eu vou deixar aqui no card. Também vou botar o link na descrição, vai estar lá na playlist, mini curso. Assiste lá a primeira aula, depois volta para cá, para entender melhor, para não perder o que eu ensinei na primeira aula. Nessa aula a gente vai falar sobre os tipos de fundos imobiliários, então fique comigo até o fim do vídeo para não perder nenhum assunto, não ficar com alguma lacuna de conhecimento para as próximas aulas. Se inscreve aqui no canal se você tem interesse em continuar esse curso e já ativa as notificações para você saber quando eu postar as próximas aulas. Curte já também esse vídeo, fortalece aí a amizade com a gente. Então fica comigo até o fim, depois da vinheta. Segunda aula aqui do nosso mini curso de fundos imobiliários. Na primeira aula eu falei o que era um fundo imobiliário, eu falei como era que ele funcionava, como era que ele entrava no mercado financeiro, como era que os investidores investiam através dele. Falei lá de reserva de emergência, da mentalidade do investidor. Se você não viu, já falei lá, dá uma olhada no card também na descrição. Na aula de hoje eu vou falar dos tipos de fundos imobiliários e a gente consegue já rapidamente dividir ele em 3 tipos. Eles podem ser divididos em FIIs, em fundos imobiliários de tijolo, fundos imobiliários de papel, fundos imobiliários de desenvolvimento. Vou explicar quais são as diferenças entre eles. No fundo de tijolo, são fundos imobiliários que investem em imóveis, imóveis construídos, já eles compram lá o imóvel, que está alugado e aí o objetivo dele é gerar renda para o investidor, para o cotista, através do aluguel desses imóveis. No fundo de papel, são fundos imobiliários que podem investir em outros fundos imobiliários, aí são chamados de fundos. E a gente também tem os fundos de papéis que investem em CRIs, em certificados de recebíveis imobiliários, em qualquer tipo de papel, qualquer tipo de título atrelado, tendo como lastro lá imóveis atrelado ao mercado imobiliário. E tem os fundos de desenvolvimento, são fundos que constroem edifícios para venda, diferente do fundo de tijolo, no fundo de desenvolvimento. O objetivo é ganhar dinheiro construindo para vender e não construindo para alugar. Não quer dizer que um FII de tijolo não possa construir para alugar e aí ficar recebendo os aluguéis do imóvel que ele mesmo construiu, né? Que ele mesmo pagou para construir. Isso ele se expõe a uma parcela lá de desenvolvimento, mas o objetivo não é vender, é ganhar com aluguel. No fundo de desenvolvimento, realmente o objetivo é ganhar dinheiro na venda desse imóvel. Também podem ser imóveis como terrenos, loteamentos, ele desenvolve loteamento lá, não precisa ser necessariamente a construção de residência, pode ser construção de qualquer coisa. No caso dos fundos de desenvolvimento, eles já configuram um tipo de fundo imobiliário em si. Aí nos fundos de tijolos e nos fundos de papéis, a gente consegue destrinchar eles. E aí vou falar um pouco rapidamente sobre cada tipo dos fundos de tijolos, dos fundos de papéis. Mais na frente eu falo onde é que você precisa, o que é que você precisa olhar para cada um deles, o que seria lá o mais importante frisar para cada um deles. E caramba, a gente tem fundo imobiliário de muito tipo. Os principais, os mais tradicionais, são os fundos de shopping, os fundos de logística, os fundos de escritório, mas a gente tem também fundos de educação, que tem faculdades lá, a gente tem fundos com hospitais, a gente tem fundos com, até do agronegócio agora, está tendo fundos que estão comprando terras para arrendar para grandes produtores rurais, logicamente, plantar lá, vender, e aí ele é o proprietário da terra, mas fica arrendando, e aí a gente ganha esse aluguel do arrendamento. Tem até fundo de cemitério, olha lá. Você pode ser dono de um pedaço de um cemitério, e eu prefiro não investir nesse negócio, mas existe fundo imobiliário também de cemitério. Já nos fundos de papel, eles se dividem mais entre os fundos que aplicam majoritariamente em CRIs, em papéis atrelados ao mercado financeiro e aos fundos de fundos, que são fundos que investem em outros fundos e que já adianto que pode ser uma excelente opção para quem está entrando no mercado de fundos imobiliários e não sabe ainda como é que escolhe, como é que analisa. Apesar de que você vai aprender tudo isso nesse curso, se você quiser já começar sem medo, você pode escolher um bom fundo de fundo, você vai ter lá um gestor que, lógico, está recebendo para isso. Ele vai ter um gestor lá que vai escolher quais são os melhores fundos, na opinião dele, lá na expertise dele, para gerar retorno para você. Nada impede também que um fundo que investe majoritariamente em CRIs possa também investir em outros fundos. Ele vai ter lá um percentual menor na carteira, mas estando lá dentro do prospecto do fundo, tá tudo bem. Mas dentro dos 4
tipos de fundos imobiliários mais comuns entre escritórios, shoppings, logísticas e desenvolvimento, o que é que a gente precisa visar em cada um deles para tentar aqui, talvez, acertar melhor no investimento da gente. Bom, começando pelos fundos imobiliários de escritório, eu acho que o momento que a gente já está vivendo já existe uma certa cautela. Tem muita gente falando em home office, que vai estourar home office, todo mundo vai viver de home office. Eu acho que não é bem assim, eu acho que o home office não funciona para a grande maioria das pessoas. O cara tem filho em casa, tem cachorro latindo, vai estar longe da cultura da empresa. Eu acho que não são todas as empresas que conseguem adequar a grande maioria da estrutura dos funcionários para ficar em home office. Mas não deixo de ver esse setor ainda com um pouco de cautela, mas quando a gente olha, tirando esse cenário de pandemia, quando a gente olha para fundos de escritório, a gente quer ou precisa que eles estejam localizados em grandes centros urbanos. E lógico, mais na frente eu vou falar o que olhar num fundo imobiliário, mas primeiro, imóveis de qualidade, inquilinos de qualidade. Fundos de escritórios eles precisam estar nos grandes centros urbanos, de preferência nas principais avenidas dos principais centros urbanos. Quando a gente fala de imóvel, localização é tudo, e é por isso que eu estou frisando bem esse ponto. Se eu tenho um imóvel na principal avenida daquele setor de negócio, de escritórios da cidade, caso um inquilino saia, é muito mais fácil de eu colocar um inquilino no lugar do que se eu ter numa região mais afastada, que não é tão famosa nesse sentido. Claro que existem fundos imobiliários que estão com uma tese de investimento um pouco diferente desses centros urbanos, você pode colocar isso na sua carteira também, mas tendo em vista isso. Claro, diversificando, também vou ensinar mais na frente como diversificar. Quando a gente pega fundos de shoppings, e aí você fala, pô, não tem muito o que analisar no shopping. O shopping é legal, todo mundo gosta de shopping, todo mundo gosta de ir para o shopping. Mas existe a concorrência no shopping. O shopping tem o aluguel fixo e tem uma parcela de aluguel gerada com a receita do shopping, com as vendas dos lojistas. O aluguel mínimo e mais essa parte de meio que comissão sobre o aluguel. E aí se eu tenho um shopping numa região bem aberta, que um concorrente pode colocar um shopping na frente do meu, a gente fala que esse imóvel tem uma replicabilidade muito grande. A gente deve procurar shoppings que não tenham isso. Eu não quero que um concorrente abra um shopping na frente do meu. Então shoppings já maturados, shoppings já construídos há mais de 5 anos, lógico, imóveis realmente de qualidade, dentro de grandes centros urbanos, que todo o entorno dele é residencial, é comercial, não tem como eu construir um shopping próximo, é um fundo de shopping legal. É claro que os fundos costumam ser multi-inquilinos, multi-imóveis, então o fundo legal de shopping vai ser aquele que tem vários shoppings, e aí isso já tira um pouco da sua necessidade de estar olhando para cada shopping em si com mais importância. Já quando a gente pensa em galpões de logísticos ou industrial, em FIIs de logística, a gente quer que os imóveis eles estejam próximos a grandes rodovias, porque eles precisam ter uma boa acessibilidade dos caminhões, enfim, precisa ter infraestrutura de acesso ao galpão, de preferência próximo a rodovias. Ainda está numa tendência de condomínios logísticos, que aí as empresas conseguem ratear algumas despesas, fica mais barato, tem mais segurança, enfim, é melhor para todo mundo. Então, preferência também para condomínios logísticos. Tem também a questão do last mile, que seria a última milha lá, que são condomínios logísticos bem próximos a grandes cidades, a grandes centros, que é legal para centros de distribuição, CDs, como a gente chama. Por exemplo, tem lá o Magazine Luiza, ela quer colocar um centro de distribuição, então ela quer que aquele centro de distribuição esteja perto da cidade, porque ela economiza com a logística dela. Não faz sentido ela colocar um CD a 80 km de São Paulo, por exemplo. Ela vai tentar colocar o mais próximo que puder. Bom, esses são os principais tipos de fundos imobiliários. Ao longo do curso a gente vai aprendendo mais sobre eles, vai aprendendo como analisar indicadores de cada um, analisar o relatório. Talvez eu traga um relatório de cada setor para a gente analisar cada tipo de setor e aí ficar mais fácil para vocês entenderem. E na próxima aula eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens, porque agora que você já sabe o que é um fundo imobiliário, sabe quais são os tipos, está na hora de descobrir se realmente fundos imobiliários é um investimento para você, porque não necessariamente seja um investimento que muita gente gosta, que eu particularmente gosto, pode não ser um investimento adequado para você. Na próxima aula você vai descobrir se realmente fundo imobiliário é um investimento compatível com o teu perfil. Então ficou até aqui, ficou com alguma dúvida, comenta lá embaixo, eu prometo que eu respondo pessoalmente. Curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações se você ainda não é inscrito ou não tem as notificações ativadas para acompanhar
as próximas aulas desse curso. Então você já sabe, a gente se vê no próximo vídeo, no caso na próxima aula.